Olha que coisa maravilhosa, hein? Um feriado, uma sexta-feira e você junto comigo, me acompanhando aqui e dizendo assim, Dalcides, eu queria tanto que essa sexta-feira fosse especial. Você acha que eu quero o quê? Que essa sexta-feira seja preparada assim com muito carinho, com muito amor. Esse programa aqui vai te ajudar, você vai ficar comigo esses 35, 40 minutos, mas eu tenho certeza que esses minutos vão ser fundamentais para você olhar a vida de um outro jeito, para você se recompor novamente, ter novas forças, nova esperança. Rosaura, por exemplo, me escreveu e disse assim, que ela agradece pelas graças alcançadas todos os dias. Ela diz assim, Dalcides, as mensagens vão caindo no coração, vão fazendo bem à alma. É isso que eu quero. Beijo nesse seu coração, meu anjo bom. O José Paulino, que me escreveu, diz que assiste o programa todos os dias. E ele diz assim, traz uma alegria ao coração, Dalcides. Abraço a toda a sua família, meu bom irmão. Eliane Lima me escreveu, diz que assiste as duas edições, às 11h15 da manhã, às 4h15 da tarde. Ela diz assim, sabe o que eu gosto muito? Os meus filhos também. A gente fica assistindo junto. Beijo no coração e ó, família abençoada, hein? Hoje eu tô aqui com um convidado especial, por quê? Nós estamos vivendo um dia que é um feriado. Talvez você em casa diga assim, o dia está mais tranquilo, Dalcides. Eu estou mais sereno, estou com mais tempo. Eu quero fazer um programa especial falando sobre relacionamento. Relacionamento em família, relacionamento a dois. Roda a vinheta. Ele é autor de vários livros, Encontros para Novos Casais, volume 1, volume 2, é ele que tem essa experiência de fé, vida em pastoral da família, com assim, alma, coração, o André Luiz Kawalhala, é isso? Kawalhala, isso mesmo. O André, seja sempre muito bem-vindo, fique esperando, porque eu sempre acho que vou aprender e termina o programa e eu digo, nossa, o quanto eu aprendi com o André. André, seja muito bem-vindo. Feriado, dia assim para a gente refletir também com mais calma sobre pontos importantes da nossa vida. Exato, e feriado sempre é uma oportunidade que nós temos para reunir a família, para reatar aqueles laços, porque nós vamos falar de relacionamento, marido e mulher hoje trabalham demais, a mulher trabalha de um lado, o marido trabalha do outro, e é incrível, né? Nós passamos 10, 12 horas com pessoas de um convívio profissional, e passamos, às vezes, 2, 3, 4 horas somente com as pessoas que nós dizemos que amamos do fundo do nosso coração. E são as mais importantes na nossa vida. E, de fato, são, mas às vezes a gente não consegue dar o tempo suficiente a elas. Exatamente. E, às vezes, não é só questão de tempo, não. Às vezes é questão também da qualidade. A gente está ao lado delas, mas a gente não está de alma, de coração, a gente não está inteiro ali. Exato, e hoje com a tecnologia, celular, WhatsApp, Messenger, e Facebook, essas coisas, é muito comum você ter o casal, estão lá sentados numa mesma mesa, no mesmo sofá, e eu tenho até uma imagem que eu gosto muito de usar nos PowerPoints que a gente faz, que é um casal sentado no mesmo sofá, virados um para o outro, ele no computador dele, ela no computador dela. E isso é uma realidade que infelizmente está acontecendo, né? Quando você fala em qualidade, é estar presente, é dar atenção fisicamente, real. Ó, Isaura Cristina escreveu pra gente, ela é de Campo Grande, ela está dizendo o seguinte, que ela está no início de relacionamento. Ela diz assim, Dalcides, ajuda aí, vai. Por quê? Porque início, ser recém-casado, casada, é uma dificuldade muito grande. Eu falei assim, deixa eu aproveitar o programa de hoje então para ajudar Isabel Cristina de Campo Grande. É mesmo, né? O início de um relacionamento nem sempre é mil maravilhas. Na verdade, o que acontece é a famosa adaptação. Você vem de uma família, então a mulher vem de uma família, o esposo vem de outra família. Eu já teve um caso que eu conheci, o sujeito era de Pernambuco e a mulher do Paraguai. Imagina o que é isso, duas famílias... Duas culturas diferentes. E você vai conviver na mesma casa. Então, aquele primeiro ano, aqueles 2 primeiros anos são os mais, assim, dolorosos, porque você tem que fazer toda uma adaptação.
E hoje, até o Papa Francisco fala na Amoris Laetitia, hoje, infelizmente, a maior parte dos casais desiste já logo no primeiro obstáculo. Então, se tem uma coisa que você não pode fazer, é desistir no primeiro obstáculo. Por quê? Nem no segundo, nem no às segundo, vezes nem no terceiro. Olha, às vezes leva-se alguns anos para a gente conseguir realmente alinhar as coisas. E, principalmente, hoje há uma tendência, não é nada que você diga assim, é escrachado. Não, parece que as pessoas não se casaram com quem se amam. Casaram com o inimigo. Há uma disputa, uma competição, uma vivência individualista dentro de casa. E isso, principalmente no primeiro e no segundo ano de casamento, não funciona. É partilha, é doação e às vezes um pouco de negação da sua própria vontade para atingir o bem comum. Eu estava lendo o seu livro e uma coisa me chamou a atenção. Num determinado momento você fala assim que tem alguns assuntos que são muito fáceis de a gente arrumar confusão. Alguns assuntos favorecem as brigas. Sim, por exemplo, a forma como você organiza a casa. A mulher gosta dos bibelôs de um jeito, o marido vem e muda tudo porque ele acha que daquele jeito não está funcional. A mulher coloca um vaso mais ou menos no meio do caminho porque ela quer aquela passagem, ele diz aqui eu vou tropeçar. E ali, se você não tiver realmente essa doação, se você não tiver esse sentido de partilha, esse sentido de compreensão, o vaso no meio do caminho, os bibelôs fora do lugar, a toalha mal pendurada, né? Tem aquela coisa horrível, assim, as mulheres até, já vi em vários programas, a mulher lava, né, a sua roupa íntima lá, a calcinha no banho, pendura no registro do chuveiro e o marido chega lá, aquele negócio pendurado. Então, essas são coisas pequenas? São, mas você vai juntando tudo, a coisa desvenda. Nem sempre é tão pequeno assim, né? E eu queria o seguinte, hoje um programa especial para ajudar você que anda em crise no seu relacionamento. Eu quero ajudar você que em família diz assim, Dalcides, será que as coisas poderiam ser mais simples, mais fáceis? Olha, eu tenho certeza que as coisas podem ser mais simples, que as coisas podem ser mais fáceis. Eu quero um programa especial nesse feriado para que você esteja atento assim e acompanhe, porque tem dicas valiosas que o André trouxe para mim, para você, para todos nós. Ô, gente, eu tô aqui falando com o André nesse programa que tem sido um programa especial. Todos os dias eu quero levar uma mensagem boa, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra para te ajudar a viver melhor. Mas é sempre bom um especialista no assunto, alguém que conhece as dificuldades do dia a dia, a pastoral familiar. Quando a gente fala de pastoral familiar, a gente está falando o quê? De encontros de casais, a preocupação nas nossas comunidades. Quando nós falamos de pastoral familiar, nós estamos falando de um trabalho abrangente. Casais, obviamente, que é a base, mas também nós estamos falando dos filhos, nós estamos falando dos pais, ou seja, os avós, estamos falando dos viúvos, das viúvas, estamos falando dos separados que não contraíram nova união, estamos falando dos separados que contraíram nova união, né? Então, nós estamos falando da família como um todo. Claro, nós sabemos, por todos os documentos da igreja e também por toda a questão social, psicológica, que a base de tudo isso ainda é o casal. Mas e aquelas famílias que são só a mulher? Calma, né? São realidades familiares. O desejo, a vontade, eu sempre digo às pessoas, ninguém se casa para se separar, ninguém se casa para ser sozinho, ninguém se casa para viver mal. Né? Não se casa com o inimigo, se casa com o amigo, com quem se ama. Então, ainda hoje, a vontade maior das pessoas é ser casal. Se você não consegue, é uma realidade e é uma situação que, aí sim, a pastoral familiar tem até um setor casos especiais que vai trabalhar todas essas situações, né? Casos, por exemplo, de casais de segunda união. Eu tenho visto nas nossas comunidades, e tenho acompanhado algumas delas, com uma visão completamente diferente de tempos atrás. Uma visão de muito mais acolhida, de muito mais fraternidade, de muito mais amor, de muito mais envolvimento com o dia a dia da comunidade. Essas transformações é graças ao quê? Um amadurecimento do conceito de vida nova dentro da nossa estrutura eclesial. É o Papa Francisco. O que é que tem levado a essas transformações? Aqui na América Latina, principalmente por causa da CELAM, né, da Conferência Episcopal Latino-Americana, e de todos os trabalhos pastorais que são realizados, a questão da segunda união, ou seja, aqueles que se divorciaram, eram casados na igreja, se divorciaram e hoje vivem com outras pessoas, já era
já é desde a década de 80 trabalhado. Isso foi um crescendo. Hoje, você vê, o Brasil está muito à frente nessa questão de países da Europa. Você vê quando o Papa Francisco fala algumas coisas que falou, né, na Amoris Laetitia, e às vezes algumas pessoas até ficaram chocadas. Aqui na América Latina, aqui no Brasil, isso já é muito tranquilo. Isso é um amadurecimento da comunidade, que era a primeira que fazia discriminação. Isto é um amadurecimento da fé, de entender que Jesus também veio para aqueles que caem, para aqueles que estão querendo fazer uma nova vida. Tem um padre, Jesus Hortal, que é um dos maiores canonistas do Brasil, ele tem até um livro que diz assim, casamentos que nunca deviam ter existido. Por quê? Nós, como igreja, temos que entender, o Papa Francisco também falou isso na Amoris Laetitia, que nós, em alguns momentos, não soubemos fazer um bom testemunho do matrimônio, não soubemos preparar bem os nossos noivos, e não digo só na comunidade, a família, os pais, não souberam preparar bem seus filhos, então os noivos, e muitas pessoas se iludiram ao se casar. Essas pessoas realmente não vão conseguir permanecer casadas. Sou de Santo André, mas não quero me identificar. Tá falando que quando o homem vai ficando mais velho, às vezes falta carinho no relacionamento. Estamos vivendo como dois amigos. Tem uma palavra sobre isso? Daqui a pouquinho, então, o André tem sim uma palavra sobre isso. Vamos fazer o seguinte, ó, eu tenho uma mensagem importante para você e agora eu queria que você prestasse toda atenção. Vai! Ó, de Santo André, mas está dizendo assim, não me identifique. Tá bom, não vou falar seu nome. O homem vai ficando mais velho, falta carinho na relação, a mulher também vai envelhecendo, né? E diz assim que estamos vivendo como dois amigos. O que a gente faz num caso como esse? Bom, é uma situação que muitos casais hoje têm vivido. E aí eu digo a ela, a você que mandou esse questionamento, para você olhar um pouco o passado, olhar o que foi. Olhar o quanto de coisas foram sendo deixadas para trás por você, e também observar o que foi deixado por ele. É um processo. Esse processo foi se desenvolvendo aos poucos, talvez você não tenha percebido. Mas o que é que você pode fazer agora para resgatar? Primeiro, é tentar sentar e ser franco com a outra pessoa e falar, eu gostaria de fazer um retorno. A outra pessoa precisa também entender, né, que você falhou. Então, eu sempre digo, você começa dizendo, eu errei, eu falhei. Eu gostaria de me emendar. E aí outra pessoa também vai se dispor. E aí é um trabalho bastante delicado, complexo, mas possível. Para isso você tem o quê? Você tem terapeutas, né? Psicologia, hoje tem muita terapia de família, grupos de autoajuda. E também hoje você tem a igreja. Dentro da igreja, um trabalho com a pastoral familiar, algumas paróquias têm, né, alguns especialistas. A pastoral familiar é muito séria. Séria, e que tem especialistas que podem ajudar. E aí você pode fazer esse caminho, mas tudo parte de vocês. Olha, eu estou falando aqui com o André Kawahala. E ele que é autor de vários livros, entre os livros, assim, volume 1, 2, 3, 4, das edições paulinas, Encontros para Novos Casais. Gente, eu queria chamar a atenção aqui pelo seguinte, muitos dos nossos relacionamentos não vão para frente porque a gente se desinteressa. A gente vai, assim, deixando de lado os cuidados, deixando de lado as delicadezas. É como uma plantinha que a gente vai descuidando, ela morre. Mas, quando a gente começa a se interessar pelo tema, quando a gente começa a ler mais, como, por exemplo, esses livros de edições paulinas, orientação para novos casais, mas orientação também para aqueles casais que já estão aí na luta, no caminhar, no dia a dia. Nunca se acomode no seu relacionamento, porque um dos perigos maiores, assim, o grande perigo, é a gente achar que é desse jeito mesmo. E aí a gente começa a desprezar, a desvalorizar algumas coisas que são delicadezas, cuidado com o outro, ao mesmo tempo manifestações de afeto. E a gente vai ficando muito seco interiormente. E essa secura interior vai fazendo com que o relacionamento se desgaste.
Eu quero um relacionamento de vida para você. Por isso que daqui a pouco, no momento especial, Maria passa na frente, eu quero você rezando pelo restabelecimento, pelo restaurar da sua vida afetiva, da sua vida amorosa. Mas antes, um recado importante. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e a gente volta com mais dúvidas respondidas pelo André, que é um especialista em vida de casal, em pastoral familiar. Rápido intervalo e eu volto já.